eu gostaria de deixar um recado que eu considero muito importante. O povo gaúcho é demasiadamente solidário, assim como o povo mineiro é muito solidário. A gente tem visto uma mobilização muito grande dos gaúchos para ajudar, comboios que saem de uma cidade e vão a outra cidade para prestar auxílio. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho numa questão que é muito importante. A gente tem visto, né, uma atuação muito incisiva do poder legislativo contra a nossa legislação ambiental, contra a proteção ambiental. Nós tivemos modificações significativas no Código Florestal, nós tivemos modificações significativas na legislação que diz respeito sobre a licença ambiental. Então, nós tivemos a criação, nesses últimos anos, da licença por adesão e compromisso, chamada LAC, que na prática é uma autolicença ambiental. Na prática mesmo, ela é o fim da licença ambiental. Então, muitos daqueles empreendimentos que são considerados, do ponto de vista mais técnico, como de médio impacto, eles estão sendo classificados como baixo impacto para entrarem dentro dessa LAC. Nós assistimos também uma diminuição da proteção das áreas de preservação permanente. Então, nós tivemos uma alteração que é alarmante, que agora cada cidade decide qual é a dimensão da margem dos rios que tem que ser preservada, né, dessas APPs em torno dos nossos rios. Isso é inconstitucional, isso fere o princípio fundamental que está na nossa Constituição, no artigo 225, que prevê que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não dá para imaginar que uma cidade legisle sobre a extensão da APP em torno do rio, a cidade da frente que recebe o mesmo rio vai, ao seu bel prazer, ao seu bel entendimento, também legislar de forma diferente, que aquela margem vai ser menor ou vai ser maior. Então a gente tem assistido, né, cada vez mais uma atuação do poder legislativo em permitir que a gente atue de forma mais degradante sobre o meio ambiente. Então a gente tem visto construção de condomínios em áreas que antes não podiam por lei. Agora você consegue alterar a lei para que aquela área em torno do rio receba um condomínio. A gente tem visto uma permissão muito grande de atuação nos biomas que deveriam ser preservados. O Pampa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito importante para a absorção da água das chuvas. E nós temos um crime acontecendo do ponto de vista legislativo, que é a permissão dessas áreas, que não são áreas de arborização, de serem transformadas em lavouras de soja. A gente tem que preservar, criar uma legislação muito dura para preservar o cerrado, para preservar a caatinga, para preservar os pampas. São biomas fundamentais que afetam diretamente a nossa relação com as águas. Então a gente tem que pensar um pouco o nosso modo de ocupação urbano. Nós temos que pensar o modo como nós ocupamos as regiões das várzeas, e nós temos que pensar o modo como a gente lida com as águas na zona rural, o modo como a gente lida com os nossos rios. Não dá para assistir a uma legislação que agora enfraquece a proteção das áreas de preservação permanente em torno dos rios. Isso aconteceu nesses últimos anos. A gente tem, então, uma legislação muito mais afrouxada e muitos projetos que estão sendo aprovados que permitem uma exploração cada vez maior dos nossos recursos ambientais, a ocupação do solo, o uso hídrico, e isso a gente está assistindo de braços cruzados. Então a gente tem que pensar o nosso modo de vida e o modo como a gente está lidando com esses meios. Não dá para pensar que a gente é separado da natureza, que a gente pode
a se servir da natureza como senhor da natureza. A Lagoa dos Patos, ela recebe esse nome, o nome foi dado, segundo uma determinada versão, que é a mais aceita, pelos espanhóis que vieram a dominar essa região do Prata em 554, né, e obviamente dizimaram os povos originários dessa região. Eles batizaram os povos que habitavam em torno dessa lagoa aqui de patos, era o nome dado a esses indígenas, né, e os povos foram todos dizimados. O que a gente tem que aprender? Temos que aprender com os povos originários que nós somos parte da natureza, que não dá para degradar a natureza, porque ao fazermos isso estamos degradando nós mesmos. Então esse aprendizado que a gente deveria levar adiante para as escolas, para a educação formal, não é só essa educação que vem da Europa, que é belíssima, que é importante, mas que tem alguns problemas que poderiam ser corrigidos com uma educação que a gente pode erigir, pode construir com os nossos povos originários. Fundamentalmente, a convivência com a natureza, como se nós fôssemos efetivamente parte da natureza e não donos da natureza. Então a gente tem que repensar o modo, não só como a gente ocupa as regiões das várzeas, mas a gente tem que ficar muito atento e uma crítica efetiva ao poder legislativo que tem afrouxado de uma maneira demasiada a nossa legislação ambiental. É muito importante que a gente pense isso.